Beleza. Vamos começar então, gente? Boa noite para todo mundo. Vou me apresentar aqui rapidinho. Acho que todo mundo está aqui, talvez me conheça, mas Ana Paula Cione, Safira Nadjunesse, 3 anos de negócio, sempre tentando aprender um pouquinho mais, me desenvolver. Quero agradecer a presença aqui de todos, dizer para vocês que a ideia aqui é a gente trocar um pouco de aprendizado a respeito dos nossos produtos, hoje os produtos nutricionais. Na verdade, eu não sou nenhuma expert, tá? Quero deixar isso aqui bem claro. A tentativa é passar um pouco mais de informações. Para mim é muito legal isso, porque o fato de estar aqui fazendo esse treinamento necessariamente me faz estudar um pouco mais, então isso é super bom. A gente sempre fala que quem ensina sempre aprende, então eu queria até agradecer a vocês por essa oportunidade, porque está sendo um crescimento, um desenvolvimento. Então, a ideia, a gente reservou 2 horas justamente para a gente poder falar com um pouquinho mais de profundidade a respeito dos nossos produtos, certo? Então, eu vou pedir licença aqui para vocês para eu compartilhar minha tela. Vou ver aqui. Beleza. Dá um joinha aí para mim. Vocês estão vendo a tela? Faz um joinha para mim, sim. Beleza. Então, vamos lá, gente. Vamos começar pelo nosso queridinho, né? Naara. Uma das coisas importantes para a gente saber o que é a respeito do nosso processo de envelhecimento. A gente precisa ter muito em foco qual é o mercado que a gente está inserido, que é o mercado da longevidade, e lembrar que tudo que a nossa empresa faz está voltado justamente para essa questão, para proporcionar para as pessoas mais longevidade, para diminuir, para frear um pouco os danos que o envelhecimento causa no nosso corpo. E à medida que a gente for falando aqui dos produtos, a gente vai vendo cada vez mais essa questão. O quanto tem de tecnologia envolvida dentro desses produtos e o quanto os nossos produtos atuam no nosso corpo a nível celular, tá? Então, isso é algo que a gente tem que ter sempre em mente e ter muita clareza sobre isso quando a gente vai falar com as pessoas a esse respeito, tá? Então, vamos lá. O Naara, falando um pouquinho a respeito de colágeno. O colágeno, o que ele é? Ele é uma proteína estrutural do nosso corpo, tá? É a proteína mais abundante que a gente tem no corpo. Imaginem vocês, a gente tem colágeno até nas nossas artérias, em tudo. Então, eu coloquei essa tabelinha, olha, porcentagem de colágeno na estrutura do nosso corpo. Então, vejam só, nas cartilagens, 70% é colágeno. Nos tendões, 85%. Ligamentos, 70%. No peso dos músculos, 6%. Pele e rosto, 75%. E couro cabeludo e abaixo das unhas, 75% também.
Tá? A gente tem os órgãos, tem todas as outras partes, mas essa tabela, eu acho que ela ilustra muito o quanto realmente essa proteína estrutural é importante para o nosso corpo. 30% de todo o nosso conteúdo corporal é feito de colágeno. E o que acontece? A gente produz o colágeno, só que com os efeitos do envelhecimento, e lembrando que aqueles nossos hábitos de vida, o estilo de vida, influencia diretamente também nesse envelhecimento. Claro que envelhecer nós iremos, faz parte do nosso processo natural. Mas a gente tem que lembrar que o estilo de vida também influencia muito nessa questão. Então, má alimentação, sedentarismo, álcool, cigarro, fumo, estresse, qualidade do sono, tudo isso favorece a quebra desse colágeno e o nosso envelhecimento, tá? Então, por conta desse processo natural do envelhecimento e também desse nosso estilo de vida, a partir de 25, 30 anos, é fundamental que as pessoas façam a reposição do colágeno, tá? A gente ouve muito as pessoas perguntarem para a gente a respeito do tipo de colágeno. Ah, mas o seu é tipo 1, o seu é tipo tal. E aí, o que a gente precisa explicar para as pessoas? Existem, sim, os tipos de colágeno, e como vocês estão vendo aí no slide, cada tipo é referente a uma estrutura do nosso corpo. Porém, quando a gente fala sobre o nosso colágeno, tangerina e maçã verde, a gente está falando não mais de tipo, mas a gente está falando de um colágeno hidrolisado, ou seja, um colágeno que quando a gente ingerir, ele vai se transformar dentro do nosso corpo nas nossas maiores necessidades. Tá? Então, é importante, quando a pessoa fizer essa pergunta, explica isso para a pessoa. Tá? Claro, a gente tem sempre que entender, tá, você está me pedindo tipo 1 por quê? O que você está buscando com o colágeno? Aí faz parte dessa coisa mais da gente venda e atendimento e entender o nosso cliente. Mas, sempre que a pessoa questionar sobre tipo, essa é a resposta sobre o nosso colágeno maçã verde tangerina, ok? Então, como que funciona? O que significa esse tal colágeno hidrolisado? A hidrólise é o quê? É a gente pegar a proteína do colágeno, imagina que é um colarzinho de pérolas, e a gente vai quebrar esse colar nas perolinhas, em continhas, tá? Isso chama-se hidrólise, é a quebra, é a gente quebrar em pedacinhos bem pequenininhos esse colágeno, e aí ele vai se transformar em peptídeos de colágeno. Então, o que a gente tem na área tangerina e maçã verde são peptídeos de colágeno. O que isso significa? Que a absorção pelo nosso corpo vai ser infinitamente maior. Porque como que funciona isso? Tudo que a gente ingere vai para o nosso sistema digestivo, passa por todo o processo da digestão. Quando chega no intestino, é ali que vai acontecer a absorção dos nutrientes e vai ser jogado na nossa corrente sanguínea para a gente receber os nutrientes. Então, o que acontece?
quanto mais você possibilita um ambiente receptivo ali no intestino, melhor. Então, o nosso colágeno, ele é fracionado até a menor porção nessa hidrólise. Porque quanto mais quebradinho está o que a gente ingerir, mais potente vai ser a nossa absorção no intestino. Ok? Existe, inclusive, uma questão, para variar, eu ia pegar esse número com a Silene, eu nem sei se ela está na sala, que eu com tela compartilhada não consigo ver, mas existe uma coisa que é o peso molecular do colágeno. Ele é medido em Daltons. E quando um colágeno é considerado hidrolisado, é quando ele chegou num peso de X mil Daltons. É esse número que eu não lembro. Silene, se você estiver na sala, digita no chat aí pra gente, por favor. Por exemplo, vou chutar aqui, não é isso, gente, mas 25 mil Daltons. E aí, o que a Junesse faz? Ela pega essa hidrólise e vai e leva até a parte que não dá mais para fracionar, até o mínimo, então 2 mil Daltons. O peso molecular é diferente. Então, tem gente que também vai falar, mas tem colágeno hidrolisado na farmácia. Sim, tem. Mas qual vai ser a absorção disso? Tá? Isso que é muito importante. Por quê? Tudo que a gente ingere, existe uma perda na hora que acontece essa absorção. Já se sabe que a dosagem do colágeno que o nosso corpo vai absorver é em torno de 8 a 9 gramas. Então, considerando a perda, o que a Junesse fez? Colocou no nosso colágeno quase 12 gramas, porque ela considera que vai ter esses 10% mais ou menos de perda na absorção, e aí a gente vai conseguir absorver a quantidade máxima possível para o corpo absorver e utilizar. Ok? Então, essa questão é muito importante também quando as pessoas falam, olha o diferencial do produto. A Silene também brinca, ela fala, você vai tomar o Naara e você vai absorver a porção máxima que o teu corpo consegue. Você vai tomar um colágeno hidrolisado que custa R$80 e 40%, 50% ou mais, você vai fazer cocô, ela brinca, porque não vai ser absorvido, vai ter perda. Então, esse é um dos diferenciais. Por que custa 150 e o da farmácia custa 80, por exemplo? É a tecnologia envolvida. Tem aqui no chat, ó, vamos ver se vocês conseguem dar uma olhada aí. Eu sou péssima, gente, para, enquanto eu falo aqui, olhar o chat, mas enfim. Então, isso é fundamental vocês saberem a respeito dessa porção, tá? Que mais? Além disso, de todas essas coisas boas já, o que mais ele tem? Ele é acrescido de vitaminas e minerais específicos que vão possibilitar essa absorção de uma forma efetiva. Tem gente também que compra a granel, vai lá, compra o colágeno, a granel ali, e aí joga num suco, bate e tal. Não vai absorver. Vai absorver muito pouco. Por quê? A gente precisa dessas vitaminas e minerais específicos para potencializar essa absorção. Beleza? Então, tangerina e maçã verde é isso. Lembra o básico, ele vai se transformar no que a gente precisa. Então, por exemplo, eu estou precisando, sei lá, ele vai no bulbo
do cabelo, na matriz da unha, na pele. Ele vai onde a gente estiver mais precisando e vai se transformar. Fazer essa reposição geral. Aí a gente vai para o nosso Naara chocolate e doce de leite. O que é isso? O tal do Verisol. Ele é um dos peptídeos do colágeno, tá? Específicos que atua na pele. Então, é uma daquelas continhas do colar de pérolas que foi quebrado. Esse é o Verisol. E a ação dele é fisiológica. Isso significa o quê? Que ele vai direto para o tecido e vai atuar na nossa pele, melhorando o aspecto da pele. Por quê? O que acontece, gente? Colágeno e elastina são os pilares que sustentam a nossa pele. Pensa numa casa, o teto é a pele e os pilares da casa são as nossas fibras de colágeno. De novo, com o estilo de vida e o envelhecimento, essas fibras vão se rompendo. E aí o que acontece? Rompe um pilar da casa, a pele colaba, né? Ela faz uma ruga, por exemplo. Por que aparece a ruga? É isso. É a pele que colabou. A celulite, a gente sabe, é um tecido extremamente inflamado, produzindo ali radical livre, produzindo coisa inflamatória. E causa esse efeito também na nossa pele. Então, o Verisol, ele vai agir exatamente aí, reconstruindo esses pilares da nossa casa, da nossa pele. E aí ele acaba que traz essa firmeza, por isso que ele atua na elasticidade, traz essa pele sem rugas, tá? Eu lembrei de uma coisa, uma outra pergunta que as pessoas fazem sobre o nosso colágeno, importante. Não tem em cápsulas? Isso eu escuto muito, acho que vocês também. Não tem em cápsulas porque tem a ver com a dosagem. Essa dosagem, que é do tangerina, por exemplo, que é quase 12 gramas de colágeno, se a gente fosse colocar em cápsulas, a gente precisaria de aproximadamente 24 cápsulas para ter essa dosagem. Então, tá aí mais uma explicação de por que o colágeno comprado em cápsulas também não vai ser tão eficiente. Tá? A dosagem do Verisol são 2,5 gramas. Tá? É menos a dosagem dele. Que mais? Isso aqui já falei para vocês, ó, a estrutura da pele. Então, tá vendo os pilares ali da pele? São as fibras, o colágeno e a elastina que sustentam aí a nossa fibra. Ok? Aí a gente entra no Hair and Nails. Ana? Oi? Desculpa, pode voltar só um instantinho esse último slide, por favor? Isso, pode passar. Obrigada. Nada, Adri. Vamos lá. O Hair and Nails, as nossas cápsulas específicas para cabelos e unhas. Os principais ingredientes dela, o que é? Biotina e coenzima Q10. Esses dois compostos, eles são específicos para melhorar a célula que produz a queratina. Então, a gente tem os queratinócitos, que são essas células que produzem a queratina. A queratina é a proteína que ajuda a formar cabelos e unhas. Então, esses dois compostos, é aí que eles atuam, ok? Na célula que produz a queratina.
E, naturalmente, melhorando esse aporte dessas vitaminas no queratinócito, a gente vai ter cabelos e unhas mais saudáveis, tá? A biotina é uma vitamina do complexo B. Ela é essencial para a saúde dos cabelos e das unhas e a sua falta pode gerar cabelos fracos, unhas que quebram, cabelos que caem. E aí a gente tem a coenzima Q10. A coenzima Q10, ela é super antioxidante. Então, entra nessa questão a nível de envelhecimento, né, de luta contra o envelhecimento, que é a oxidação os processos do nosso corpo. Peraí, sinto o microfone aberto. Aí. Melhora a oxigenação das células, ela ajuda nessa regeneração dos tecidos, aumenta a nutrição dos cabelos. Tá? Então, são dois compostos que têm uma ação muito específica nessa formação aí das células que produzem a queratina. E aí a gente tem outros ativos deles, como zinco, selênio e vitamina C. Esses três juntos, eles ajudam na produção da proteína. E eles têm ação muito antioxidante. Tá? Então, de novo, o que a gente tem? Um composto. A gente tem ativos dentro de um único produto, onde tem coisas com muito estudo, um em sinergia com o outro, para potencializar o resultado daquele produto. Tá? Beleza. Então, na área, fechamos, certo? Vamos falar um pouco agora sobre o VidaCell. O VidaCell, ele é um produto 100% natural. Ele é uma farinha de arroz e ele é rico em um composto chamado glicoproteína. O que é glicoproteína? É açúcar e proteína. Essa glicoproteína, só lembrando, né, o VidaCell, ele é produzido no Vale do Sião, que é um solo muito fértil, muito rico em espirulina. Espirulina é uma alga e ela tem um poder nutricional alto. Então, esses tipos de arroz que se usa no VidaCell são cultivados nesse terreno muito fértil, então isso dá uma qualidade nutricional muito alta para esse arroz. A glicoproteína, ela é um composto do nosso corpo também. E ela atua em alguns processos do nosso corpo. A gente costuma dizer que o VidaCell, quando a gente oferece para alguém, a gente está dizendo o quê? Este produto vai atuar na sua mitocôndria, que é o motorzinho da sua célula, e vai ajudar a sua mitocôndria a gerar mais energia para você. A gente tem os nossos processos no corpo, as nossas células, através dos alimentos que a gente come, retiram a energia, os compostos, para gerar energia para manter a gente vivo. E é isso que um dos princípios que a gente vende no VidaCell é isso. Você vai ter mais energia e disposição, certo? A gente fala que ele atua também no foco e na concentração. Então, vamos entender um pouquinho como que funciona isso. É o que eu acabei de falar aqui para vocês. A gente come, os alimentos são digeridos em compostos, então a gente tem lá gordura, proteína, carbo, enfim.
Eles atravessam a barreira intestinal, a gente já conversou disso a respeito do colágeno, é o mesmo processo, caem na corrente sanguínea, chegam nas nossas células, a mitocôndria transforma em energia esse nutriente, certo? E aí, então, nesse processo, a glicoproteína é fundamental. Então, por que ele traz mais energia e mais disposição para a gente? Por conta desse processo que vocês estão vendo aí. É fundamental a gente ter glicoproteína para esse processo acontecer. Uma outra coisa, quando a gente diz que ele atua no nosso foco e na concentração, o que isso significa? As nossas células, elas se comunicam entre elas através do envio de sinais. Esses sinais, eles são transmitidos através das membranas da célula. E as nossas células, elas precisam de glicoproteína para fazer essa comunicação entre elas. Olha isso, gente. Então, quer dizer, a gente tem um produto 100% natural que entrega para a gente um aporte de um extrato fundamental para as nossas células se comunicarem entre elas. Por isso que ele melhora o nosso foco e a nossa concentração, porque a nível cerebral, ele possibilita, a gente diminui a falha, diminui a quebra nessa comunicação entre as células. E uma outra coisa fundamental que a glicoproteína faz, e aí por isso o VidaCell ajuda demais, é desintoxicação. O fígado, nosso órgão, é o centro de desintoxicação do nosso corpo. Para ele fazer essa desintoxicação, ele precisa de um composto chamado glutationa. E a parte proteica do VidaCell, lembra que é açúcar e proteína? A parte proteica dele ajuda a estimular a nossa produção de glutationa. Então, ele vai ajudar nesse processo do fígado de limpeza e desintoxicação do nosso corpo. É magnífico, né? Eu fico encantada. Espero que vocês também estejam aí se deliciando com o que a gente tem em mãos. E aí, vamos entender um pouquinho... Opa, passei sem querer. Os passos de como o VidaCell é feito. Então, vamos lá. Vale do Sião, solo muito rico em espirulina, que é aquela alga que assegura um arroz muito puro. A gente tem mais de 3.000 variedades de arroz. E dessas 3.000 variedades, são selecionadas 3 para o VidaCell. A Junesse faz uma polinização cruzada entre essas espécies, sem recorrer à engenharia genética para não modificar essas espécies, gente. Depois que é feito isso, eles eles retiram desse arroz a glicoproteína. Para vocês terem ideia, a gente precisa de 100 quilos dessas espécies de arroz selecionados para produzir 1 quilo de glicoproteína. 100 quilos para 1 quilo do que a gente tem dentro do sachê do VidaCell. E aí, para que esse composto seja moído, triturado, sei lá que nome usar, mas vire uma partícula menor possível para possibilitar a absorção pelo nosso intestino,
Junesse desenvolveu, junto com o Ministério da Ciência da Tailândia, um equipamento especial para fazer essa triturar, para moer ele nessa partícula menor possível. E aí a gente ouve pessoas dizerem que os nossos produtos são caros. Desculpa, a gente não tem produto caro. A gente tem produto com tecnologia de ponta. Imagina esse processo e imagina tudo que vocês conheceram que o VidaCell faz no nosso corpo. É caro a gente pagar um sachê R$15? A pessoa pagar R$15 por dia por um produto que vai fazer isso no corpo dela? Não é caro. Está longe de ser. Certo? Benefícios. Aumento do desempenho físico, diário e atlético, aumento das funções cerebrais, foco, concentração, ele ajuda nos processos inflamatórios, que está ligado com essa desintoxicação, antioxidação, níveis saudáveis de colesterol, proteção de doenças associadas ao envelhecimento, enfim, tudo isso a gente tem como benefício, tá? Vamos lá. Vamos falar de Reserve. O Reserve, a gente sabe que é o quê? Um gel de frutas vermelhas riquíssimo em resveratrol. A gente já vai entender o que é esse resveratrol. A gente falou sobre o envelhecimento e tudo isso tem a ver com oxidação. O que é a oxidação? É uma reação química que acontece no nosso corpo, onde o oxigênio está envolvido. Então, toda vez que a gente respira, o oxigênio que entra no nosso corpo, fundamental para a nossa vida, ele oxida as nossas células. Assim como quando a gente corta a maçã e deixa ela exposta, os ferros vão enferrujando, a oxidação é esse processo de ir enferrujando, tá? E aí, o que acontece? A gente tem esse composto que é o resveratrol e ele vai atuar. O que é o resveratrol? Ele é um antioxidante, ou seja, ele atua nas nossas células contra o envelhecimento delas. Porém, já se comprovou em inúmeros estudos que o resveratrol é um dos poucos que conseguem atravessar a membrana da nossa célula. Então, ele vai lá no núcleo, no nosso DNA, vai dentro da nossa célula, atuar nesse processo contra o envelhecimento. Tá? Então, é um produto, gente, muito especial. Tanto que é um dos pilares da nossa empresa. Linha Luminesce por fora e Reserve por dentro. Da mesma forma que a gente tem para agir na nossa pele um produto com tecnologia, com fatores de crescimento das células tronco humanas, que é a linha Luminesce, que vai conversar com as células da nossa pele, a gente tem esse anti-envelhecimento, esse anti-aging de dentro para fora. E esse produto é o Reserve. O resveratrol, ele é encontrado onde? Na casca das uvas, nas frutas vermelhas, na casca. Por isso que a gente ouve falar que é bacana, os médicos recomendam tomarem uma taça de vinho todo dia. Por quê? Porque o vinho tem resveratrol. A questão é que se a gente pegar
em uma taça de vinho, 200 ml de vinho, a gente tem, na média, 0,7 miligramas do resveratrol. É uma porcentagem muito baixa, tá? Muito mais se a gente comparar com a quantidade que a gente tem no reserve. A gente não pode precisar quanto tem no reserve, porque isso é um segredo de fórmula, né? A Junesse, ela mostra os compostos, mas todo produto tem o seu sigilo em termos de fórmula. Mas o que a gente sabe é que inúmeros testes que foram feitos comprovaram a eficácia e a quantidade de resveratrol dentro do nosso reserve. Tem um negócio chamado teste CAP, que é feito para testar isso. E no reserve, o número desse teste CAP é infinitamente alto. É um número considerado alto. Tá? Então, as pessoas falam, mas eu posso consumir as frutas? Sim, você pode consumir também a fruta, mas aí eu quero chamar a atenção para algumas coisas. Frutas vermelhas são frutas que a gente não tem tanto o hábito de ter em mãos. Se a gente fosse consumir a quantidade ideal diária, que é o que a gente tem no reserve, a gente precisaria de um balde de frutas vermelhas. E aí, falando de valor também, quanto custa, né, mirtilo, blueberry, cereja, romã, enfim, a gente sabe, açaí, são frutas caras também. Então, a gente tem que levar isso em conta. E uma outra coisa fantástica do reserve, o que é? Ele é em gel. E o gel aumenta a biodisponibilidade lá no intestino para ser absorvido. Então, olha quanta coisa a gente tem dentro do nosso produto. Tá? Um produto que vai agir dentro das nossas células, ele consegue penetrar e atravessar essa membrana, muito mais biodisponível e que vai atuar protegendo as células contra o envelhecimento. Alguns dos benefícios aqui do resveratrol. Então, melhora da resistência física, quantidade de energia produzida também nas mitocôndrias, o tempo de reação, regulação da gordura. A gente já sabe que tem uma questão aí com essa coisa da absorção da gordura. Então, ele ajuda a diminuir a inflamação no nosso corpo, tá? Beleza. Vamos de linha Zen. Linha Zen Body. Nossa linha de equilíbrio metabólico. Nossa linha holística. Por que que ela é assim chamada? Porque é uma linha, é um programa onde a gente vai aprender a adotar hábitos mais saudáveis de vida. Então, qual que é a ideia da linha Zen? Ensinar as pessoas a se alimentarem da forma correta, incorporarem uma rotina de atividade física no seu dia a dia e dessa forma ter um corpo mais saudável. Claro que quando a gente faz tudo isso, reflete onde? Na questão física também, estética, mas muito mais aliado a isso tem a questão da saúde. E por que isso?
Porque se a gente falar um pouquinho sobre obesidade, sobre gordura, o que a gente vai entender? Que a gente tem um depósito de gordura que é no nosso tecido adiposo, então embaixo da nossa pele, e a gente tem uma coisa chamada gordura visceral, que aí, vocês podem ver nessa fotinho, é aquela gordura mais interna de abdômen, que fica entre os órgãos. Essa gordura, ela é extremamente nociva para o nosso corpo, tá? Ela atrapalha o nosso metabolismo, ela provoca resistência à insulina, então pode desencadear diabetes. Ela altera o colesterol. Alterando o colesterol, a gente vai para N riscos cardíacos. Então, pressão alta, doença cardiovascular. E aí a gente tem essa síndrome metabólica aí, que é essa diabetes, pressão alta, colesterol, doença cardiovascular. Tudo isso, a gordura é uma das grandes responsáveis no nosso corpo. Então, o que acontece? Além disso, a gordura acumulada, ela encurta os telômeros. Vocês lembram dos telômeros? Os telômeros é como se você pensasse no cadarço do tênis, aquela pontinha que fica encapadinha, aquilo ali, pensa que é o telômero no nosso DNA. Quando o telômero encurta, ele vai encurtando, chega uma hora que as nossas células morrem, elas não se reproduzem mais. E a gordura acumulada, ela acelera esse processo, ela encurta os telômeros. Ela é muito inflamatória, então a gente vai envelhecer mais rápido e ela vai diminuir esse processo das nossas células tronco de se reproduzirem, tá? E acontece uma coisa muito ruim também quando a gente engorda, que é a gente perde o controle da saciedade. Existem 2 hormônios, e a gente vai falar disso na linha Zen, grelina e leptina. São hormônios que controlam a fome e a saciedade. Então, por exemplo, quando a gente come, os açúcares, a parte de carbo que a gente come, é usada no nosso cérebro, para os processos cerebrais. Quando isso está circulando já em baixa no nosso corpo, o que o cérebro faz? Opa, minha energia está acabando. Eu preciso de energia. Então, libera-se esse hormônio da fome, e aí vai dar a roncadinha no estômago, a gente vai ficar com fome. Porque é um aviso de que a gente precisa se alimentar para trazer mais energia. Na hora que a gente come, vai saciando, enchendo o nosso estômago, e aí é liberado um outro hormônio da saciedade, dizendo, pode parar de comer, que já tá bom. Então, à medida que a gente engorda, a gente vai perdendo essa resistência. A gente vai ficando mais resistente, na verdade, não é perdendo, a gente fica mais resistente a esse hormônio da saciedade. Então, a gente come e quer comer mais, e tem fome mais rápido. Olha quanta coisa a gordura faz de terrível com a gente. Esse slide aqui é o que eu expliquei aí para vocês da grelina e da leptina, os 2 hormônios que atuam na nossa fome e na saciedade, tá? E aí, o que a gente tem nas nossas mãos? Desenvolvido pelo Mark McDonald, que é um nutricionista, um cara super conceituado, membro do Conselho de Diabéticos dos Estados Unidos,
o Mark, ele uniu vários tipos aí de dietas, várias coisas, ele uniu e desenvolveu a nossa linha Zen Body. A linha Zen, ela é dividida em 3 fases. Primeira fase é a fase detox. Segunda fase é a fase de perda de gordura, de queima. E a terceira fase é onde a gente vai fazer a manutenção, onde a gente aumenta a massa muscular e mantém o nosso corpo no resultado que a gente obteve. Quando a gente fala de primeira fase, que é a fase detox, ela dura 1 semana. Pode ser feita 2 semanas, se a pessoa quiser emagrecer mais de 20 quilos. Aí a gente recomenda 2 semanas detox. Caso contrário, 1 semana é suficiente. O que acontece? Todos esses processos que a gente já falou de estilo de vida, eles vão causando uma inflamação no nosso corpo. As nossas células vão ficando inflamadas, machucadas. Então, a gente precisa fazer essa primeira fase detox justamente para quê? Para limpar o nosso corpo, para desinflamar as nossas células e preparar o nosso corpo para melhores resultados na dieta que a gente vai seguir fazendo no nosso programa. Essa é a função da semana detox. Limpar, desinflamar, desinchar. Na fase detox, a gente utiliza 2 produtos, Prime e Zen Fuse. O Prime são as cápsulas. São 14 cápsulas num frasco e a gente toma 2 por dia. O que tem no Prime? No Prime, a gente tem compostos naturais que vão atuar nessa questão do detox que a gente falou. Então, por exemplo, um dos compostos é psyllium. Psyllium é uma fibra. A fibra, nesse caso, é uma fibra hidrossolúvel, ou seja, vocês já comeram, acho, chia, aquela sementinha. Quando a gente coloca a chia na água, quando você joga na fruta, qualquer coisa, ela incha de tamanho. É isso que acontece com o psyllium, tá? Então, ela aumenta de tamanho, ela traz mais saciedade. A pimenta. Pimenta é termogênica, então ela ajuda nesse processo de queima de gordura acumulada. O gengibre, ele é anti-inflamatório, antioxidante e um pouquinho termogênico, não tanto quanto a cafeína, por exemplo. Mas ele é um poderosíssimo anti-inflamatório, o gengibre. A cafeína é um termogênico e é muito diurético. Então, isso ajuda muito. Tanto que quando a gente toma o Prime, a gente vai muitas vezes fazer xixi, realmente. Tá? E aí a gente tem algumas vitaminas do complexo B. Então, vitamina B1, B6, B12. Elas auxiliam na queima de gordura, auxiliam na saciedade, a fazer esse detox e ajudar nessa coisa da inflamação. Tá? Esses são alguns compostos base aí que a gente tem no Prime. Tá? O Fuse a gente vai falar em seguida, porque ele serve para as outras 2 fases também.
Então, vamos falar um pouquinho do shape, que são as cápsulas para a nossa segunda fase. Essa segunda fase é a queima de gordura. Então, a gente vai estender essa fase para aproximadamente 4 semanas. A gente pode fazer de 4 a 8 semanas. O que a gente tem nas cápsulas do shape? Um dos compostos, quitosana. Quitosana vem da casca do camarão. Ela diminui a absorção da gordura lá no intestino. Então, aqui eu faço um asterisco, um parênteses, chamo a atenção de vocês, é super importante isso. Pessoas com alergias a crustáceos, a gente tem que alertar, porque pessoas que têm reações graves não podem tomar quitosana, então eles não podem tomar o shape. A única restrição, sempre que eu vou vender a linha Zen, eu pergunto para a pessoa: você é alérgico a crustáceos? Não. Então, beleza. Ah, sou. E aí eu já falo, olha, tem quitosana na cápsula. Como é isso para você? E aí vai estar na mão da pessoa, mas a gente avisa. É fundamental isso, a gente tem que tomar cuidado com isso. Aí a gente tem laranja amarga, que é uma frutinha chinesa termogênica, e ela atua também na quebra daquela gordura no nosso tecido, aquela gordura acumulada, ela ajuda a quebrar essa gordura, aumenta esse metabolismo dela. Goji berry, que é uma fruta também anti-inflamatória, antioxidante, pimenta, cafeína. E aí a gente tem um composto aqui chamado picolinato de cromo. O picolinato de cromo, ele é um mineral que melhora a sensibilidade da insulina. Então, o que acontece? Sem insulina, a glicose fica circulando na nossa corrente sanguínea. Tanto que quem tem diabetes, é isso que acontece, né? A insulina não faz não carrega a glicose no sangue. Então, ele melhora essa sensibilidade à insulina. Olha que bacana. Portanto, em consequência, ele vai melhorar a glicemia e vai diminuir a nossa vontade de comer doce. Tá? Aí a gente entra no Fuse. O Fuse é o nosso shake. O que ele é, na verdade? Ele não é só um shake de proteína. Ele tem porcentagens também de gordura e de carboidrato. O que acontece é que a porcentagem de proteína é maior, tá? Então ele é um blend, ok? Uma coisa que eu gosto sempre de falar para o cliente e tal, as pessoas que têm o hábito de consumir whey protein, quando tomam o nosso Fuse, não acreditam. O sabor e a consistência que ele tem, eu não conheço nada tão gostoso dentro dessa linha aí de nutricionais de proteína, tá? Então, o que ele tem? As proteínas whey e caseína. São 2 tipos de proteína animal, vem do leite, e são proteínas de rápida e lenta absorção. O que isso significa? Que a proteína ela é quebrada. O whey, por ser uma proteína de rápida absorção, a quebra dela acontece numa velocidade maior. E aí ela é logo absorvida e utilizada. A caseína, ela demora mais tempo para ser metabolizada. Então, o corpo vai demorar mais nesse processo de quebra da caseína. E isso vai trazer para a gente uma saciedade por mais tempo, porque ela vai sendo liberada aos poucos. Então, um dos diferenciais também do Fuse é esse. Quando a gente toma o whey, a gente tem saciedade, a gente fica lá 1, 2 horinhas. Aqui a gente consegue 2 a 3 horas, geralmente, por conta
da presença da caseína. E aí a gente tem os triglicerídeos de cadeia média, que também gordura. Aí a gente tem os tipos de gordura, né? Cadeia menor, maior, que aí também entra nessa questão de mais saudável. Essa gordura de cadeia média, ela tem um tamanho menor, uma absorção mais rápida, mas ela é mais saudável. A gente tem um outro tipo de carbo, que é um carbo também de lenta absorção, que é a palatinose. Ele, um pouco diferente do açúcar, ele não produz insulina em excesso, porque quando a gente come o açúcar ruim, né, aquele açúcar refinado, o que acontece? A gente dá um pico de açúcar no nosso corpo, e aí a gente precisa produzir muita insulina para carrear esse açúcar. E aí, logo depois de um tempo, a gente já tem fome. Nesse caso, não. É um tipo de açúcar diferente, que não vai jogar muita insulina ali para entrar em ação. A gente tem a polidestrose, que é uma fibra e um prebiótico. O que isso significa? No nosso intestino, a gente tem bactérias boas. A gente precisa dessas bactérias boas. Lembra que eu falei, o intestino é uma parte super importante do nosso corpo, porque ali é a entrada de tudo bom ou não para a nossa corrente sanguínea. E a gente precisa dessas bactérias intestinais para ajudar nesse processo de boa saúde do nosso intestino. E a gente tem dentro do FUSE a polidestrose que faz isso, tá? Além de ser uma fibra. O produto não tem glúten, não tem soja, e aí a gente diz, pode conter traços de lactose. Então, essa é uma outra questão. É importante verificar. Pessoas intolerantes à lactose podem fazer um teste também com o produto, dependendo do grau de intolerância, talvez ela tenha desconforto, tá? Fase 3 é a fase onde a gente vai fazer essa manutenção. Como que a gente faz isso? A massa muscular no nosso corpo, ela é super importante. Por quê? O nosso corpo precisa gastar energia para nos manter vivos. Quanto mais massa muscular a gente tem no corpo, mais energia o nosso corpo gasta para nos manter vivos. Por isso que a gente fala, as pessoas às vezes perguntam, mas musculação emagrece? De certa forma, sim, porque você está aumentando a sua massa muscular. Se você pegar duas pessoas com o mesmo peso em quilos na balança, colocar essas duas pessoas sentadas, a pessoa que tiver na composição corporal dela mais massa muscular vai gastar mais energia em repouso. E aí entra a importância da gente fazer essa manutenção de massa muscular aqui na linha Zen. Tá? E aí a gente entra com um terceiro produto, que é o FIT. O FIT, ele é um BCAA, ele é um aminoácido. O que acontece? A gente precisa do aminoácido para essa construção muscular. Então, ele ajuda a gente a minimizar a perda de músculos e recuperar o que foi perdido. Tá? Que mais? Então, ele pode entrar
ajudando nessa, ele pode não, ele vai entrar ajudando nessa reparação muscular e ajudando na construção também muscular, tá? Vai ajudar a melhorar esse nível de energia, porque a gente vai estar construindo e reparando a nossa massa muscular, tá? E eles ativam também, a gente tem aí os aminoácidos, eles ativam também os neurotransmissores no nosso cérebro, que elevam também o nosso humor, enfim, ok? O que é legal falar também aqui da linha Zen, me lembrei agora. A linha Zen é um programa, ok? Mas a gente pode também disponibilizar os produtos avulsos de acordo com o objetivo de cada pessoa. Então, tem gente que já consome BCAA. Por que não só indicar o FIT para essa pessoa? Tem gente que consome whey. Então, vamos indicar o Fuse. Claro que a gente vai falar da linha, que existe todo um porquê, como a gente viu aqui, de você fazer esse programa. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que ficar preso a ele apenas. Tá? A gente tem essa flexibilidade aí com os nossos produtos. Além desses produtos da linha Zen, a gente tem as nossas barras de proteína e de fibra. Por favor, vamos sempre lembrar disso, super importante. Não são barras de cereal. Já escutei um monte de pessoas por aí falando barra de cereal. Tá longe de ser. Nosso produto é infinitamente superior. A gente tem uma barra de proteína e uma de fibra. E o que a gente tem de tão especial nela? A base das nossas barras é a biomassa de banana verde. A biomassa de banana verde, ela é um composto que tem uma qualidade nutricional muito alta, tá? Muitos nutricionistas indicam você usar em receitas, enfim. Então, ela tem a parte da fibra, da qualidade nutricional dela. Então, a nossa barra é uma barra que tem um valor nutricional incrível. A de proteína, ela tem 15 gramas de proteína. Além de vitaminas, ela tem a pasta de amendoim e o ganache de chocolate, que deixam ela muito saborosa, além de tudo isso, porque assim, não sei se vocês já provaram outras barras de proteína também, mas não é uma coisa tão agradável de você comer a barra de proteína. E a nossa, eu brinco que parece um charge, parece um chocolate, é muito boa. E a barra de fibra, aí a gente está falando num valor de carboidrato maior. Ela auxilia muito na digestão, por conta dela ter esse 8 gramas de fibra. E ela tem cafeína encapsulada. Ou seja, isso também é um outro processo, que ela vai sendo liberada e ajuda a gente a ter um pouco mais de energia. Além disso, ela é de cranberry, que é uma fruta antioxidante. Tá? A barra de proteína, ela pode ser usada no programa Zen em substituição ao Fuse, de repente, no lanche. E a de fibra, aí por conta do valor de carboidrato mais alto, ela teria que entrar em substituição a algum carboidrato. Então, por exemplo, a pessoa almoça, não coloca a porção completa do carbo, igual tem na lista lá de carboidratos permitidos, e aí ela pode comer a barra como uma sobremesa, por exemplo. Só tem que tomar cuidado com essa questão, então,
para seguir direitinho se estiver fazendo o programa, ok? Vamos lá. Nevo. O Nevo é o nosso energético. O que ele tem de tão diferente? Ele é uma bebida de baixa caloria, sem corantes ou sabores artificiais. A gente sabe que os energéticos do mercado, eles causam males para o nosso corpo. Eles têm uma cafeína que ela é industrializada, sintetizada. O que a gente tem no Nevo é uma cafeína natural. Ela vem do chá verde, mate e guaraná. Então, isso faz do Nevo um energético muito mais saudável. E, além de tudo, quando eu falei que ele é sem sabor artificial, por quê? Porque ele é acrescido, desculpa, ele é acrescido com suco de frutas natural. É polpa de fruta. Tá? Ele tem pouquíssimas calorias, porque é usado nele o açúcar de cana orgânico combinado com estévia. Esse açúcar de cana, gente, ele é muito menos processado que o açúcar branco, o açúcar refinado, e ele mantém nutrientes presentes nele. Tá? Esse açúcar aí de cana orgânico, ele tem presente nele minerais, aminoácidos, vitaminas. Então, por isso que o nosso energético é muito mais saudável que os outros energéticos do mercado. O stevia, que é o adoçante que vai nele, ele vem de uma planta, tá? Ele é muito mais doce que o açúcar, então a quantidade também que é colocada é muito menor, tá? O Nevo, ele não tem nenhum efeito colateral. A gente sabe a diferença, realmente, imagino que todo mundo aqui já provou um Nevo, não te dá taquicardia, não acontece nada daqueles efeitos rebotes que a gente sabe que o energético te leva lá para cima e depois despenca você, né? Não. Então a gente tem o Guaraná. O Guaraná ajuda a melhorar a memória, dá mais energia. O mate vai aumentar também a energia, dá uma clareza mental, ajuda no foco, na concentração, tá? Então, assim, e em termos de quantidade de cafeína, é super seguro tomar, porque, ó, eu tenho até que anotado, deixa eu pegar aqui que eu não lembro. 4 cafés, fala que a gente tem 90 miligramas cada. Em 4 cafés de 90 miligramas. Então, por adulto é seguro... é seguro um total de 400 mg de cafeína por dia, um adulto consumir, tá? E a gente tem 80 miligramas de cafeína por 250 ml do Nevo. Então, é super seguro a gente consumir. Certo? Além das frutas, de tudo que ele tem de coisas boas aí. Aqui já falei para vocês também. E agora, temos o nosso... Não é mais o nosso último lançamento, né? Agora a gente já tem outro, mas o Emune é um dos nossos últimos produtos lançados aí. O que ele faz? Ele atua no nosso sistema imune, no fortalecimento do nosso sistema. Como que isso funciona? O que isso significa? O sistema imune é o nosso sistema de defesa do nosso organismo.
a gente, de novo, caindo sempre nessa questão do estilo de vida, ligando também com o nosso sistema imune. O nosso estilo de vida enfraquece o nosso sistema imune. O nosso intestino está totalmente relacionado ao nosso sistema imune. Por quê? Olha que loucura isso, gente. Como que funciona isso? De novo, a gente come, passa pelo processo digestivo e os nutrientes lá no intestino vão atravessar a barreira do intestino e ser absorvidos, cair na corrente sanguínea. Quando a gente maltrata nosso corpo, a gente vai transformando o nosso intestino num local não tão saudável. Além daquelas bactérias boas que ajudam na digestão, que produzem algumas vitaminas para o corpo, enfim, a gente vai criando ali também bactérias ruins, vai causando inflamação. E essas bactérias ruins, elas vão alterando o tecido do nosso intestino. E aí abre a porta para a passagem de coisas ruins também para dentro do nosso corpo. E o que acontece? Falando de sistema imunológico, toda vez que entra no nosso corpo algo que não é bacana, o nosso sistema imunológico é ativado. E aí ele fala, opa, preciso pegar meus soldadinhos aqui e ir lá defender o corpo. Só que vou lá defender o corpo, essa ida até lá, esse processo de defesa, faz o nosso corpo produzir substâncias inflamatórias para a gente. Não é tudo lindo, o sistema imune atuou e que beleza. Essa atuação dele gerou um desgaste, gerou uma inflamação no nosso corpo. Gera substância inflamatória e gera um negócio chamado estaminas. Quando a gente toma um anti-histamínico, que é tipo um anti-alérgico, né, essas estaminas, elas desencadeiam na gente, muitas vezes, dor de cabeça, coceira, problemas de pele, muita coisa que às vezes a gente não sabe a causa, tá lá na saúde do intestino. Olha como é importante a gente ter essa consciência de manutenção da nossa saúde. E aí, o que acontece? O sistema imune vai lá e cuida desses corpos ruins, só que causa uma queda no nosso corpo. Ó, exatamente esse é o processo que eu falei para vocês. O estilo de vida, as bactérias ruins, diminui esse muco protetor do estômago, passa do intestino, produz as substâncias inflamatórias e a gente, fica mal, tá? E aí, o que a gente tem aqui, então? Um produto que vai fortalecer esse nosso sistema imunológico, vai deixar ele mais forte. Todos os compostos do Immune têm essa função. Então, o gengibre, super anti-inflamatório, ajuda pra caramba na melhora da imunidade, é um poderoso antioxidante. A romã também, antioxidante e anti-inflamatória. Zinco, manganês e cobre. Eles juntos, eles dão suporte para o nosso corpo produzir a glutationa. Lembra da glutationa? A gente falou dela no processo do fígado. Desintoxicação. Então, esses 3 compostos vão dar suporte para o corpo produzir mais glutationa. E aí a gente tem a glutamina japonesa. Glutamina japonesa é a melhor glutamina que existe hoje no mercado. Junesse usou essa, de melhor qualidade. E aí ela vai ajudar
nessa barreira intestinal para ela ficar intacta. Essa é uma das funções também da glutamina. Melhorar a nossa barreira intestinal. Ela repara essa mucosa e ela também é precursora da glutationa. Aí a gente liga tudo isso com vitamina C e vitamina A, que ajuda na imunidade, complexo B e B12, que ajuda a duplicar essas células do sistema imune. Tá? Tudo isso é o que o nosso Immune faz. E aí, gente, uau! Acabamos. Deixa eu descompartilhar a tela. Nem sei que horas são. Falei pouco, será? Faltou coisa? O que será que rolou, gente? Vamos lá. O microfone é de vocês. Talvez tenham dúvidas, não sei se eu vou saber responder todas, mas Silene Okuma, minha mestra, está aqui. Se eu precisar de ajuda, eu vou pedir para os universitários. Vocês querem perguntar alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Por favor, podem abrir aí os microfones. Nada? Gente, oi, fala comigo. Eu achei ótima, Ana, a apresentação, adorei, e não estou com dúvida por enquanto, não. Beleza, Adri? Eu quero perguntar. Quem é, Cris? A Cíntia. Ah, Cíntia. Oi, Cíntia, vamos lá. Ana, esse último que você falou, o immune, né? Uhum. Ele serve também para quem tem deficiência de vitamina D? Vitamina D, eu acho que não. Vamos dar uma olhada aqui. Eu não me lembro de ter nada nele de vitamina D. Tenho até ele aqui na mão. Não. Ah, tá. Não. Uma contraindicação grávida? Ele tem alguma contraindicação para gestante? Ah, você tocou num assunto super importante. Na verdade, todos os nossos produtos, gente, isso é uma recomendação muito importante. Gestantes, lactantes e pessoas com algum tratamento médico, então que fazem acompanhamento médico por alguma doença, alguma coisa assim. Esses 3 perfis, qualquer produto nosso, consultar o médico antes de fazer uso. Tá? Depende muito, tem muito médico que libera o uso, e tanto nutricional quanto dermocosméticos, tá? Sempre passa o rótulo para a pessoa, para ela mostrar para o médico, e o médico vai fazer a liberação, tá? Tá certo. Obrigada. Nada. Eu quero acrescentar uma coisinha aí em relação a isso. Vamos lá. A indicação de cuidados com crianças, lactantes e gestantes e idosos, inclusive, em alguns produtos nossos, vai por mais uma cautela em relação às características das pessoas, do que necessariamente o produto ser um produto que tem um potencial de fazer mal para a pessoa. Ao contrário, né? Por exemplo, o nosso Fuse, ele é excelente para idosos. O que saiu agora, o Protein Boost, que é uma proteína isolada, ela é maravilhosa para idoso. Mas no rótulo do produto tá que não é recomendado, que procure o médico, né? Então, o que é que a gente tem que entender? Que é eu acredito até que seja uma exigência da Anvisa
colocar essas precauções. Então, eu só estou falando isso, não é para vocês liberarem, ninguém libera nada aqui. A gente trabalha com pessoas saudáveis e tem que ter esse cuidado. Mas quando a gente vê no rótulo, não é que faz mal para essas pessoas, mas eu tenho que ter o quê? Um aval do médico para as condições normais, para que ele libere em função dele conhecer a condição especial na qual as pessoas estão. Tá? Então, isso é muito importante a gente falar. E qualquer doença, né? Daí você, mas quem tem diabetes, quem tem hipertensão pode consumir. Isso é sempre, qualquer produto que é lançado, vem perguntas como essa. Pergunta para o médico. Pergunta para o médico. Sempre. Pergunta para o médico. Porque tem produtos que são excepcionalmente bons para determinadas situações. Por exemplo, vou pegar de novo o Zen. Ele é excelente para o diabetes, para poder regularizar até a função da glicose. Mas a gente não pode falar isso. Quem tem que liberar é o médico. Uhum. Então, todos os produtos a gente sabe que vai ajudar, eles são desenvolvidos para reequilibrar o funcionamento do organismo, mas nós não podemos, na presença de doença, a gente não pode falar absolutamente nada. Então, é sempre isso. Tem hipertensão, fala com o teu médico. Se ele liberar, tudo bem. Ok? Isso que você falou dos produtos, uma coisa legal é o seguinte, falar o que o composto faz. Então, por exemplo, a gente pode falar do resveratrol. A gente não precisa falar, o Reserve faz isso e isso. O resveratrol é um composto que atua assim, assim no corpo. E no nosso produto, a gente tem uma alta concentração do resveratrol. Perfeito. Então, é uma coisa que também não nos faz falar nada errado, digamos. Então, o Vidacel, a gente tem uma glicoproteína. A glicoproteína faz isso e isso no corpo. E aqui, o que você tem é um sachê de farinha de arroz rico em glicoproteína. Então, isso ajuda também nessa questão da gente não falar nada meio torto assim a respeito do produto. E eu quero só acrescentar uma coisa bacana. Quando você fala da polidestrose que tem no whey, né? no Fuse, que vai ajudar o quê? Funcionamento do intestino. Né? Para isso que está lá a fibra lá. E vocês não esqueçam que no Naara também tem polidestrose. E esse é um dos efeitos que as pessoas que consomem na Naara. Um dos primeiros relatos meu intestino começou a funcionar melhor. Uhum. E por que isso tem lá no Naara? E por que essa fibra tem no Zen? Porque, como a Ana já falou, o intestino ele precisa... lá é o nosso segundo cérebro. Tudo vai ser filtrado, vai acontecer lá dentro. E então o intestino tem que estar limpo, não pode estar cheio de cocô para poder funcionar bem. Porque o cocô está ali, né? Ele vai impedir um bom funcionamento, uma boa absorção. Então, o nosso... tanto as frutas que estão no Naara, quanto a polidestrose, para quê? Para aumentar, melhorar o funcionamento do intestino das pessoas que têm problemas, como chama? Constipação. Constipação. Que tem constipação. Então, um intestino que tem constipação, a pessoa que tem constipação, é isso? Constipação, isso. Ela vai ter menor absorção do colágeno. Então, por que muitas pessoas, médicos, falam que também o colágeno não funciona? Por quê? Primeiro, peso molecular é a primeira coisa. Peso molecular é definidor do nível de absorção.
Segundo, tem que estar associado com minerais e vitaminas, como a Ana já falou. E terceiro, o intestino tem que funcionar muito bem. Porque quem não tem intestino que não funciona bem, tem dificuldade de absorver qualquer coisa. Por isso que os medicamentos, por isso que os alimentos, por isso que várias coisas não funcionam, porque tem um mau funcionamento do intestino. Então, a Genésia é tão inteligente na elaboração dos produtos que ela pensa em cada detalhe para que o produto surta efeito. Para cada detalhe. Entendeu? Então, a composição, ela é uma composição inteligente, pensando nisso. Não é só que o whey protein aumenta a massa muscular. O whey protein só vai aumentar a massa muscular se ele conseguir chegar na célula, na fibra. Mas, para chegar, tem vários elementos que vão barrar. O colágeno é a mesma coisa. Ele só vai ser bom se ele conseguir chegar lá. Mas, antes dele chegar, tem outros elementos. E aí, retorno àquela condição do preço. Compro o colágeno na farmácia com peso molecular de 25 mil Daltons, só o colágeno, paga R$80, vai pagar 80, vai fazer um cocô de R$60 e vai consumir 20%. Qual é o colágeno mais barato? É aquele que, desculpe minha palavra, você caga R$60? Ou é aquele que você absorve R$150? É isso, gente. É isso. Aí vocês nunca mais vão esquecer disso. Então, são essas as diferenças de tecnologia que estão embutidas dentro dos nossos produtos, fazendo com que a altíssima qualidade seja uma das condições, ou é a condição primeira, a Genésia prima por excelência e qualidade. Então, já falei, vou repetir. Qualidade e preço baixo não andam juntos. Não existe possibilidade. Né? E a gente sabe, se a gente for comprar uma bolsa Louis Vuitton na 25 de março, é diferente da gente, ou comprar pelo Mercado Livre, é diferente da gente ir lá na Louis Vuitton, em Paris, e comprar a bolsa. A gente sabe que a gente está saindo com uma coisa de qualidade, só que eu vou pagar R$25 mil por uma bolsa. Então, essa é a diferença. Me lembro uma vez, o Lázaro do Carmo, ele falou numa online, ele falou, não dá para você querer comer filé mignon e pagar patinho. Essa definição que ele deu, nossa, eu nunca mais esqueci dele falar isso. É exatamente isso. Depois que a gente conhece a tecnologia por trás do produto, desculpa, não tem como achar que custa caro. E mesmo assim, se for um valor realmente mais alto, existe uma explicação de por que é esse valor. Essa é a questão. Então, não é aquele só que a gente entende, caro referente a quê? Que a gente sempre aprende a perguntar para a pessoa, que está comparando com o quê e tal. Falar que não é caro. Tá bom, tem um valor mais elevado? Tem. Mas por quê? Existe algo por trás muito especial. Então, é isso que é importante a gente passar para as pessoas, né? Ana. Oi? Licença. Eu fiz uma distribuidora naquela corrida do Diamond Vision, que eu postei uma foto da mãe de um amigo meu, que ela usava colágeno há um mês. E essa outra pessoa, ela usava colágeno de farmácia há 2 anos. Quando eu mostrei o resultado de 1 mês para 2 anos, ela falou, Bernard, eu tomo há 2 anos, tipo assim, retarda o envelhecimento da pele, mas não regenera. E o que eu vi aí na minha amiga, que era até conhecida, o que eu vi na minha amiga, que eu vi assim, 1 mês eu fiquei tanto que ela já iniciou comprando 3 colágenos, depois ela entrou já comprando toda a linha Luminesce, então foi assim, maravilhoso. Uhum. E é o que eu sempre falo,
eu não vendo Fiat Uno, eu vendo Ferrari. Não menosprezando o Fiat Uno, mas eu vendo Ferrari. Entendeu? Eu vendo a Ferrari. O preço não é caro, ele é diferenciado. E eu acho o seguinte, quem quer... Nunca, foi o que você falou, nunca ninguém vai comer picanha uruguaia pagando alcatra. Entendeu? Então, acho que o preço não é caro, ele é diferenciado. E essa é a diferença do mercado. Acho que é muito... As pessoas falam assim, mas é muito caro. Eu falo, não, você tem que ver a qualidade. Primeiro você experimenta. Se você achar que você vai encontrar no mercado algo parecido, aí tudo bem, aí eu vou concordar com você. Agora, se você não achar nada parecido, então ele não é caro, ele é diferenciado. Entendeu? Isso aí. Deixa eu pegar uma carona aqui no que ele está falando. Nós temos um casal de amigos em comum. Ela já toma colágeno há 25 anos por causa de problema de joelho. E ela começou a tomar o Helena e com 15 dias ela começou a notar a diferença no cabelo dela. Uma pessoa que toma colágeno há 25 anos, com 15 dias de Helena, ela foi para o Instagram e começou a fazer propaganda, começou um monte de gente me ligar. A vizinha dela de baixo, um monte de gente me ligando. Ela mesmo falou, há 25 anos que eu tomo, nunca vi uma coisa dessa. Então, é um diferencial. Fantástico. É barato. Eu tô até com dó de uma amiga, porque numa da minha listagem das amigas que eu fiz para oferecer, o Nara, ela, e se eu não vou comprar? Porque eu fazia acho que um mês mais ou menos que ela tinha comprado uma promoção que ela viu eu esqueci o nome da empresa, acho que foi da Centauro, e ela comprou uma embalagem que vem 3 potes, eu não sei a marca. E aí eu tô até com dó, porque ela tá gastando dinheiro à toa, porque ela vai tomar e não vai ter resultado. Mas eu já tô trabalhando o psicológico dela para ela mudar a opinião. Explica essas coisas para ela, falar, amiga, deixa eu te contar. Depois que você terminar de consumir o que você comprou, faz um teste com o nosso. Vou te explicar qual é o diferencial. E aí você faz um comparativo entre os 2 produtos, né? Ela vai comprar depois. Sim, com certeza. Legal, gente. Mais alguma coisa? Não. Pessoal, eu espero... Oi, fala, Vivi. Que a Si comentou que o Nara tem o polidextrose também, né? Mas é em todos os Naras ou só o de tangerina e maçã verde? Putz, não sei também. Vamos consultar o rótulo, ver se deve fala saber, alguma coisa. né? O tangerina e maçã verde, certamente, né? Tem também, ó, polidestrose. Tem? Primeiro ingrediente aqui no chocolate. Show. Tem também. Obrigada. Imagino que o doce de leite também tenha, né? Deve ter sim. Tem. Obrigada, Tem. Ana. Nada. Ainda bem que eu tava com eles aqui, facinho, ó. Ana, Oi. nós vamos receber esse material igual o da Silene? Sim, eu mando para vocês, com certeza. Inclusive, Obrigada. só preciso ver quem que estava aqui, né, para eu mandar para vocês. Deixa eu printar aqui. Printar essa tela aqui. Peraí. Deixa eu só fazer um printzinho com os nomes, que aí depois eu mando para vocês. Peraí. Ana, eu não consegui participar o tempo todo, mas você comentou que o Naara, para quem tem problema renal, não é bom. Qual é o princípio ativo que não é bom? O que acontece? Explica, por favor. Então, na verdade, Peraí, Jô, eu tô printando a tela. Não, printa aí, termina e depois você me responde, fica tranquilo. Peraí, gente. A pessoa não consegue, tá limitada a coisa aqui. Pronto. Então é o seguinte, não é o Naara, mas qualquer colágeno. É o colágeno, então. É o colágeno, na verdade, não o Naara. Ele pode sobrecarregar a função renal. Existe uma questão, aí eu também não sei explicar tecnicamente, mas existe cálculo proteico e cálculo... alguém lembra o nome? Tem o proteico
e o outro, 2 tipos de cálculo, né? Então, precisaria também uma investigação, de repente, para saber qual tipo de cálculo, e aí sim não é recomendado o colágeno, né? Mas eu sempre falo para a pessoa, você tem alguma questão renal? Não, não tenho. Então, beleza. Eu sempre prefiro perguntar. Tem questão algum que aí eu melhor prefiro não tomar. Não, pergunta para o médico. Eu prefiro, tá? Eu acho que a gente, muito mais do que fazer a venda, né? A gente tem que ter essa preocupação aí com a pessoa. Então, eu prefiro pecar pelo excesso, entende? Excesso de zelo. Peço para perguntar para o médico. Tá? E aí, mais alguma coisa, gente? Não, olha só, liberar vocês antes, hein? Olha que bom, falei, reserva 2 horas, aí liberem 1h30, ó que beleza, aí está todo mundo feliz. Ana. Oi. Entrei aqui no Google agora, ele está me dizendo aqui que são cálculos de cálcio, cálculos de cistina, cálculos de estruvita e cálculos de ácido úrico. Então. Não sei se esclarece alguma coisa. Enfim, algum dos tipos pode ser prejudicial. Então, eu prefiro perguntar pro médico. Tá? Mas aí é uma questão muito específica mesmo de função renal, só. E com qualquer colágeno, por conta da sobrecarga. Tem muita coisa envolvida nisso, né? Uma vez eu estava conversando com uma amiga que é nutricionista, inclusive é da Juness também, e aí ela falou, muitas vezes a pessoa toma medicação para fazer algum tratamento, então diabetes, pressão, toma medicação. Tem alguns outros fatores que também causam a sobrecarga renal. Aí toma o colágeno e vai falar que o colágeno sobrecarregou, entende? Então, tem muita coisa envolvida, por isso que nessas situações eu prefiro pedir para consultar o médico. Beleza? Gente, então eu quero agradecer demais por vocês estarem aqui junto comigo. Espero ter ajudado, passado alguma coisa nova aí, pelo menos, agregado informação aí para vocês. Foi de todo o coração, espero ter ajudado, tá bom? Eu vou mandar o material para vocês. Vamos tirar a nossa fotinho? Nossa famosa Janinha, foto. parabéns mais uma vez, né? Obrigada, Si. Minha mestra. Estou com uma bela representante. Minha mestra. Gente, fazer o treinamento depois de um treinamento da Silene de dermocosméticos, vou te falar, viu? Fiquei na fogueira aqui, né? Não, nada a ver. Se eu estudei e você estudou para fazer, porque nada mais é do que estudar. Mas você é nossa mestra, sim. Mas todo mundo está pronto para só estudar e vir para cá, viu? Verdade. Foi perfeito. Foi perfeito. Parabéns, Aninha. Obrigada, sim. Temos 2 telas aqui para a gente printar. Não escrevam agora no chat, por favor, que senão vai cobrir ali as carinhas na última página. Vamos lá. Sorrisos, galera. Uma tela, pode relaxar o sorriso, peraí. Ninguém sabe se está lá o cara. Então, por isso que eu falei, relaxa. Agora a gente vai na segunda. Sorriso de novo. Beleza, muito bem. Pessoal, super obrigada do coração. Vou mandar o material depois e vamos consumir nossos produtos e vender muito. E vai ficar no seu canal, né? Agora tem que subir. Sim, subir para o canal. Aliás, o seu está aqui no meu computador. E como é que sobe para o meu canal? A gente, eu depois vou compartilhar, acho que com você, e vai subir também o seu. Tá bom, tá bom. Tá bom? Ok, crianças.
Beijo, gente. Obrigada, viu? Boa semana para todos. Até amanhã, então. Tchau, boa semana, gente. Um beijo. Obrigada. Tchau. Beijo. Tchau.